Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Se uma pessoa aparecesse na sua frente, dizendo que é um viajante do tempo, você acreditaria? Caso ela mostre fotos, documentos e conte uma história com tantos detalhes que seria difícil de duvidar. Você daria o braço a torcer e confiaria na palavra dela? Não seria fácil de acreditar, isso eu sei. Mas se eliminarmos o impossível, o que sobrar, mesmo sendo improvável, pode ser real. E se for verdade? Ao longo dos anos, diferentes histórias sobre viagens no tempo surgiram na internet. Cada uma com detalhes diferentes e mistérios pra lá de intrigantes. Enquanto algumas pessoas dizem vir de apenas décadas do futuro, outras contam que estavam milênios à nossa frente, em épocas em que a Terra já não será mais a mesma. O fato é que não há um padrão exato para os relatos desses viajantes sobre os próximos anos. Então, como saber o que é verdade e o que é mentira? Uma das possibilidades indica que os viajantes não estão navegando apenas pelo tempo, mas também entre universos. Diferentes dimensões coexistindo ao lado da nossa, em que pequenos acontecimentos diferentes criaram caminhos distintos para as pessoas em uma outra terra. Você está disposto a se aventurar comigo por uma história de viagem no tempo? Vamos começar com 4 números. 1954, 1954. Neste ano, em específico, aconteceu uma situação curiosa no Aeroporto Internacional de Tóquio. No mês de julho, um avião europeu pousou na pista e dele desceram vários passageiros. Porém, quem nos interessa aqui é um homem na faixa dos 40 anos, chamado Behordrik Genasfer. Nome estranho, não? Bom, vamos continuar. Com um terno preto, sapatos limpos, gravata azul e uma mala de metal, ele não parecia representar nenhum perigo. Só que, como dava a impressão de estar perdido pelo aeroporto, os seguranças não demoraram muito para abordá-lo e levá-lo até uma sala mais reservada, onde checaram seus documentos. Em um primeiro momento, Behordrik parecia falar um idioma desconhecido, tanto para os outros passageiros do voo quanto para os funcionários do aeroporto. Mas logo ficou claro que era uma versão diferente do francês que as autoridades conheciam. Se era um novo dialeto, ninguém teve tempo para descobrir. Quando conseguiram se comunicar com Behordrik, as autoridades descobriram que ele havia chegado ao Japão para uma viagem de negócios e que aquela não era sua primeira e nem segunda passagem pelo país, mas sim a terceira. Os funcionários deram uma olhada no passaporte dele e tudo parecia legítimo, exceto por um detalhe importante. Estava escrito Taured Passport. Mas qual o problema disso? Você me pergunta. Acontece que não existe nenhum lugar chamado Taured. As autoridades estranharam isso, mas não falaram nada em um primeiro momento, porque decidiram verificar antes se estavam corretas. Assim não cometeriam nenhum equívoco com o homem. O que o pessoal não conseguia entender era como um passaporte possivelmente falso teria selos e carimbos que pareciam autênticos. Carimbos que, inclusive, comprovaram que Behordrik já havia viajado ao Japão. Na verdade, não apenas para o Japão, mas para vários outros países ao redor do mundo. Para conseguir mais explicações, as autoridades pediram outros documentos do viajante. Embora confuso, ele os entregou tranquilamente, parecendo que realmente queria resolver toda a situação. Só que ao invés de esclarecer a história,
Os documentos a tornaram ainda mais confusa. A identidade, o cartão de crédito e a carteira de motorista também tinham sido emitidos por uma tal de República de Taured. Ao perceber que ninguém estava acreditando na existência do país, Berrodrick disse que tudo aquilo era muito surpreendente para ele. Afinal, em nenhuma de suas passagens pelo Japão aconteceu um problema desse tipo. Se o país não existia, como as autoridades estavam alegando, de que forma ele teria conseguido embarcar no avião, por exemplo? E as outras viagens? Por que ele faria um passaporte falso com um país que não existe? Com toda essa confusão, o passaporte de Berrodrick foi levado para checagem, para determinar de uma vez por todas se o documento era falso ou não. Bom, passadas algumas horas de interrogatório, o passaporte finalmente voltou. E com ele, resultados que não trouxeram nenhuma conclusão para o caso. O documento era verdadeiro, assim como todos os carimbos e selos. Para tentar convencê-los de que não estava mentindo, Berrodrick tirou da sua mala algumas fotos de sua família, assim como moedas e dinheiro da República de Taured. Nesse momento da história, até mesmo as autoridades começaram a pensar que seria uma mentira elaborada demais para todo caso. Foi então que um detalhe no passaporte trouxe luz ao que poderia estar acontecendo. Nos carimbos de viagem ao Japão, as datas pareciam erradas. Elas indicavam que Berrodrick esteve no país em 1986 e em 1988. Aí eu me pergunto, como ele teria visitado o Japão 2 vezes nos anos 80 se ele tinha acabado de desembarcar em 1954? O homem até identificou a empresa em que trabalhava, uma companhia com sede no Japão. No entanto, ao entrar em contato com a empresa, ninguém sabia da existência de um funcionário chamado Berrodrick. Naquela altura do campeonato, até o viajante ficou impaciente e começou a achar que estavam fazendo uma brincadeira de mau gosto com ele. As autoridades resolveram dar mais uma chance ao homem para se explicar. E o mapa mundi foi colocado à frente de Berrodrick. Assim ele apontaria onde ficava Taured. Esse era o momento de tirar a prova dos 9. Contudo, no local que o homem mostrou, não havia nada de Taured, mas sim um pequeno país europeu chamado Andorra. Para Berrodrick, essa informação era um verdadeiro absurdo, já que, segundo ele, seu país existia naquela localização há 1000 anos. Como poderia ser chamado de Andorra? Depois de horas de interrogatório e nenhuma conclusão, o homem foi detido e encaminhado para um hotel na região para passar a noite. Todos os seus pertences e documentos foram confiscados pela segurança do aeroporto e seriam entregues de volta assim que tudo se resolvesse. A questão é que, infelizmente, não há muitos detalhes do que aconteceu a seguir. Sabe-se que Berrodrick ficou sob vigilância no hotel. Assim, qualquer tentativa de fuga seria flagrada pelas autoridades. Só que, mesmo sendo vigiado, ele não foi encontrado em seu quarto no dia seguinte. Era como se Berrodrick tivesse sido uma espécie de delírio coletivo, já que nem mesmo seus pertences e documentos estavam na sala de segurança do aeroporto. Embora uma investigação tenha sido aberta para descobrir o que poderia ter acontecido, as pistas não ajudaram em nada. Como não foi possível provar que o episódio aconteceu, ele acabou se transformando em uma lenda urbana, tema de livros na década de 80 e 90. Por ser um caso que beira o sobrenatural, acredita-se que os funcionários resolveram abafar a história e não contaram outros detalhes. Se foi por medo ou por insegurança, talvez nunca iremos descobrir. Da década de 50 até os dias de hoje,
Várias teorias foram feitas para tentar explicar o caso. E a mais aceita fala que Berhordrick viajou tanto no tempo quanto entre dimensões. Além de voltar ao passado, ele caiu em um universo com uma geografia diferente, onde talvez outras nações também não existam, assim como aconteceu com Taured. O que é difícil de explicar é como ele conseguiu desaparecer. Não sabemos se ele voltou para o seu universo original ou se foi para outro. Mas é sempre assim, não é? Você já percebeu isso. Os viajantes aparecem, revelam informações e somem de uma hora para outra. Parece até que esse era o objetivo deles, nos deixar bem confusos, questionando se pessoas no futuro serão capazes de burlar as leis do espaço e do tempo. Não é fácil de acreditar, é verdade. Mas se eliminarmos o impossível, o que sobrar, mesmo sendo improvável, pode ser real? E se for verdade?